Olá, eu sou Marli Cardoso, sou advogada e o meu trabalho, ele se traduz basicamente em colocar o sistema de hold familiar à disposição de sua família, à sua disposição, para impedir que seus filhos venham a ser rebaixados de classe social justamente no dia em que você não estiver mais aqui, por terem que passar pelo pesadelo que é um procedimento de inventário. E quando eu falo em pesadelo, eu não estou me referindo à briga dos herdeiros, a dificuldades, às confusões, a nada disso. Eu estou me referindo principalmente ao pesadelo de quão caro é o inventário. Caro no ponto de vista tributário, caro no ponto de vista das outras despesas e caro até no ponto de vista de um profissional de advocacia. O advogado é muito caro. É muito caro o inventário. Custa caro e normalmente ele rebaixa o seu filho de classe social. Mas as pessoas acreditam que sabem quão caro é isso. Só que, na verdade, elas não têm muita ideia desta realidade. Então, eu estou aqui hoje, nesse vídeo, para transmitir para você o tamanho dessa fatura e mostrar para você como isso vai funcionar, como esse sistema de hold familiar pode ajudar os seus filhos e o que você pode fazer para colocar esse sistema à disposição da tua família. Eu vou fazer isso com você através de uma planilha. Vou dividir a minha tela aqui com você para você acompanhar a construção dos cálculos e as contas que incidem sobre o inventário. E para construir essa planilha, eu vou utilizar um exemplo, ok? E nesse exemplo, nós vamos tratar com uma pessoa que tem um bem para facilitar. E esse bem imóvel custa um valor de R$1 milhão. Se o seu patrimônio é a metade disso, ou se é 3 vezes, ou se é 10 vezes, não importa. Se você aplicar este valor, se você aplicar sobre esse valor o seu multiplicador, por exemplo, se o seu patrimônio for metade, você vai dividir em 2. Se for 1/3, você vai dividir em 3. E se for 10 vezes o valor disso, você vai multiplicar esse valor por 10, ok? Não importa o tamanho do seu patrimônio, você vai multiplicar o valor do seu patrimônio por esse R$1 milhão. Estamos fazendo esse exemplo para te dar um valor mais assim aproximado. Essa é uma maneira de você mentalmente calcular quanto vai custar o inventário para sua família. Quanto custaria um inventário para o seu filho se ele hoje teria total condições de pagar por esse inventário, ok? Então vamos lá. Eu vou apresentar para você agora a planilha que envolve essas contas. Essa planilha, nós vamos discriminar cada um dos gastos envolvidos no inventário. Todos eles, ok? Mas antes da gente falar de gastos, para que você possa ter ciência exata de quanto teu filho um dia vai ter que arcar, vamos primeiro entender quais são as bases que leva em consideração para a apuração desses valores, ok? O primeiro valor vai ser o valor dos bens que foram adquiridos. Então, são aqueles que estão na declaração do imposto de renda da pessoa física. Normalmente são esses os valores de aquisição, tá certo? Então, se a gente está falando de um imóvel de R$1 milhão, vamos colocar aqui um patamar para comparação. Esse imóvel provavelmente foi adquirido na casa dos seus R$300 mil, tudo bem? Então, a aquisição dele foi por 300 mil.
é o valor dos bens que serão utilizados para a base de cálculo. E o valor que efetivamente ele vale hoje, ou seja, o valor do mercado, ok? Esse é o valor que vai ser levado em consideração, que é esse que a gente está utilizando no exemplo, que é o de R$1 milhão, correto? É importante você entender isso, você entender essa diferença, porque nós vamos tratar dela mais adiante aqui nesta planilha. Nós estamos deduzindo aqui que esse vai ser um inventário absolutamente tranquilo, que não vai ter nenhum litígio, que não vai ter menor envolvido, nada. Não vai ter testamento, nada que impeça que esse inventário se realize pela via extrajudicial, ou seja, que se realize em um cartório, ok? Então, esse é o inventário que vai acontecer em cartório, que é muito mais rápido, é muito mais barato e, em geral, isso tem um custo de cartório de registro de notas que gira em torno de 0,5% do valor do bem e do valor do mercado, ok? Então, nós estamos falando de R$5 mil. O seu filho vai precisar tirar um conjunto de certidões que ele vai gastar em torno de uns R$2 mil. E depois que ele terminar o inventário, ele vai precisar de passar esse imóvel para o nome dele. Então, ele vai gastar no cartório de registro de imóveis algo em torno também de 0,5% deste patrimônio, que seria os outros R$5 mil. E também nós temos, não podemos esquecer de que também incide o tal do imposto da morte, chamado o ITCMD. Aliás, a gente não consegue esquecer, né? O Estado não deixa a gente esquecer. É aquele que incide por conta do falecimento da pessoa. Aqui em São Paulo, a base de cálculo é sobre R$1 milhão e a alíquota vai incidir no valor de 4%, o que vai dar, então, R$40 mil, ok? Agora, advogado. Bom, o advogado, você vai poder escolher aí o advogado que vai fazer esse inventário. Eu vou dar um exemplo. Aqui no meu escritório, nós trabalhamos com uma tabela de 7% do valor do bem. Então, vamos colocar 7% dos quinhões dos herdeiros, ok? Aí você vai encontrar advogado que pode fazer por mais, pode fazer por menos. Cada um, ele tem, cada escritório tem o seu valor, lembrando que a gente tem que respeitar a tabela da OAB, né? Quando não tem litígio, o escritório nós cobramos 7%, e se há litígio, a gente cobra 10% quando ocorre litígio. Então, você coloca 7%, nós estamos falando de R$70 mil. Moral da história? Esse inventário ele vai custar R$122 mil. É agora que eu quero que você entenda por que nós dissemos que o seu filho vai ser rebaixado de classe social, se tiver que ter que passar por um inventário. Porque essa família que adquiriu um bem de R$300 mil, essas famílias, essa é a real capacidade econômica dessa família. Hoje, esse imóvel ele custa R$1 milhão devido ao boom imobiliário, por causa da supervalorização que os imóveis tiveram. Mas essa família que adquiriu um bem de R$300 mil, necessariamente ela não tem capacidade econômica de R$1 milhão. É uma família que tem este imóvel no valor de R$1 milhão, mas dificilmente ela vai ter disponível
no alcance do seu filho uma fortuna dessa de 122 mil reais e tem que ser pago à vista. Então, o advogado, você consegue até negociar, pagar uma entrada e no restante, quando terminar o inventário, você acaba de pagar o final, mas o fato é que a grande parte dessas despesas, todas elas terão que ser pagas à vista, de imediato, ou seja, como dificilmente as famílias possuem esse valor de 122 mil reais para arcar com a despesa de uma vez, a maioria da solução para resolver acaba sendo vender o imóvel. Ou seja, quando a gente fala de venda de imóveis que está em um inventário, por mais que seja um inventário em cartório, ele pode ser rápido, né? Pode ocorrer rapidamente ou pode ter algum problema, pode ter algum herdeiro com alguma dívida, alguma coisa que sempre é um risco para quem compra. Quem compra um imóvel, ele quer entrar logo, quer pegar a chave e já quer morar. Quem compra um imóvel não quer ter riscos. Então, se a pessoa vai passar por esse risco, em geral, quem está disposto a pagar por esses riscos são investidores. São pessoas que vão adquirir esse bem por um valor abaixo do mercado, né? E em geral, a gente vê acontecer no mercado, acontece um deságio, né? Ocorre esse deságio. Então, essa venda acontece com um valor bem abaixo do mercado, que gira aí na casa um deságio de 20%, né? Essa é a média que a gente tem visto no mercado. Ou seja, esse bem, que era R$1 milhão, vai ser vendido por R$800 mil. Os R$800 mil vai ser o valor da venda. E aí, veja só uma coisa, no momento em que o herdeiro vende um bem que está em inventário, nessa venda vai incidir o imposto sobre o ganho de capital, mais o imposto, que é igual a 15% sobre a diferença do ganho. E que diferença é essa? Nós estamos falando de 15% sobre a diferença dos 800 mil, né? E dos 300, do 800 mil de venda e dos 300 de aquisição. O ganho de capital reside sobre a diferença entre a venda e a aquisição. Para fins de apuração de ganho de capital, não vai levar em consideração o valor do imóvel, que é de R$1 milhão, mas sim o valor que foi efetivamente feito a venda, que foi de R$800 mil. Então, nós estamos falando da diferença, 800 menos 300 vai dar R$500 mil. Então, o 15% vai incidir sobre os R$500, que a gente vai chegar num valor de R$75 mil, que terão que ser pagos de impostos sobre ganho de capital. Esse valor vai... E aí, o total, que antes era R$122 mil, agora já tem um novo custo. O custo total é 122 mais os 75, vai ser agora, esse inventário já está custando R$197 mil. Levando em consideração que esse bem foi vendido, lembra? Aqui por R$800 mil, o saldo final, que foi para o bolso do seu filho, vai ser então de R$800, menos os gastos que ele teve no inventário, ou seja, o saldo total é de R$603 mil. Isso representa uma perda patrimonial absurda. Vamos lá. Quanto vale o imóvel? O imóvel valia R$1 milhão. Mas, e quanto ele botou no bolso? Ele botou no bolso R$600 mil. É uma perda patrimonial
de praticamente R$ 400 mil. Olha o tamanho da perda que o patrimônio, que o inventário causa na vida de uma família. Ou seja, praticamente 40%, aproximadamente 40% de perda do patrimônio. Esse é o tamanho do buraco, o tamanho do rombo que o inventário causa na vida da família. 40%, até 40% de perda. Então, esses números são os números que a grande maioria do povo brasileiro desconhece, mas que agora você conhece. E conhece muito bem que números são esses. O tamanho do mal que o inventário faz na vida de uma família, a ponto de você ter que passar a vida inteira dizendo para o seu filho: isso tudo um dia vai ser seu. E você não sabe se vai ser de verdade. Por quê? Porque se você tem um imóvel de R$603 mil, o seu filho tem R$600 mil de R$1 milhão. Se o seu filho, ao terminar o inventário, finalizar com 603 no bolso, dificilmente ele vai conseguir morar no mesmo lugar que vocês moram hoje. Dificilmente ele vai conseguir morar até mesmo no mesmo bairro que vocês moram hoje. Então, certamente, aquilo não será dele um dia. Ele sequer vai conseguir continuar sendo vizinho das pessoas com que ele convive hoje. Bem, agora que você entendeu exatamente o tamanho do rombo que isso causaria na vida dos seus filhos, eu vou te explicar como isso vai funcionar para a sua família. A holding familiar, ela, na verdade, não é uma empresa ou várias, é um sistema que pode ser simples ou complexo. Pode envolver uma empresa ou mais de uma empresa, um CNPJ ou mais, não importa, correto? A gente, inclusive, chama um desses CNPJ de célula. E para nós, a holding familiar é o sistema formado por essas células, que pode ser uma, duas, três ou várias, a depender da sua realidade. Nesse sistema, o que a gente faz é abrigar todo o seu patrimônio dentro de uma célula, de uma dessas células. O que nós chamamos essa célula de célula cofre. E nós vamos fazer uma espécie de doação das cotas dessas células para os seus filhos. Só que não é uma doação comum, não é aquela doação que você entrega para os seus filhos. É uma doação que você continua resguardando integral domínio de tudo. E é uma doação que ela acontece, na verdade, de forma meramente burocrática. E você continua sendo dono de tudo, continua exercendo domínio sobre tudo. É uma doação, na verdade, que ela acontece somente no papel. Ela funciona de uma forma que nós chamamos de sistema de gatilho. E o que é esse sistema de gatilho? Bem, o nosso sistema de gatilho é o seguinte, ele fica ali preparado e quando algo acontece, esse gatilho dispara e vai que a sua pretensão acontecer. E qual que é a sua pretensão? O dia em que você não estiver mais aqui, se você vier a falecer, aquele gatilho dispara e automaticamente, sem a necessidade de um juiz, de um tabelião ou mesmo de advogado, aquilo automaticamente faz com que os bens migrem do seu domínio para os seus filhos, sem que precise passar pelo processo de inventário. E isso é completamente possível e lícito de se realizar, sabia? É um sistema que, mais do que possível, ele é lícito e fica muito mais em conta do que um inventário. Além de tudo, ele possibilita que seus filhos
mesmo se tivessem passando por alguns revés do ponto de vista da justiça, esses revés não recaía sobre os bens. E ele pode ser casado até no regime de comunhão universal de bens, não importa. Esses bens não se comunicam com o cônjuge deles, salvo se você quiser, é claro. Agora, o que mais, e ainda tem muito mais, né? Aquela história da pessoa, do casal que tem o patrimônio, que vai um e depois vai outro, enquanto um vai, tem que fazer o inventário de um e depois tem que fazer novo inventário. Isso não existe mais. Esse gatilho, ele pode ser construído para ser disparado só no falecimento do segundo do cônjuge, né? Se for o caso. Isso tudo fica à escolha da família. O que eu quero te mostrar agora, principalmente, é o seguinte: por que é que você faria uma holding familiar? E quanto custaria essa holding? Então, eu vou comparar. Vou voltar com você para a nossa planilha, ok? Aquela planilha do inventário. Eu vou colocar lá o que você viu a respeito do inventário. Eu vou te apresentar quais são as diferenças financeiras em relação à holding e a tradicional, o que nós estávamos fazendo, que está na planilha agora, ok? Vamos fazer um comparativo, vamos entender por que esse sistema de holding familiar, porque virou esse verdadeiro fison que tanta gente fala, que as pessoas querem tanto, desejam tanto ter, desejam tanto fazer e desejam tanto colocar à disposição dos seus filhos. Vamos entender isso, o porquê disso, qual é a razão disso, o que acontece, quais são as diferenças financeiras que a grande maioria do povo brasileiro sequer conhece, sequer ainda conhece, certo? Vamos comparar o sistema de holding familiar com o sistema tradicional, caro, moroso, que é o que a gente conhece, que é o inventário. Esse que a gente acabou de discriminar para vocês, de todos os custos, aquela perda do patrimônio gigante, como é que funciona numa holding, quais são as diferenças, o valor que os bens foram adquiridos são os mesmos, e aqueles que estão lá na sua declaração de imposto de renda. Porém, na holding familiar, uma diferença é muito grande. O bem que a gente faz a apuração sobre os bens que você adquiriu e não sobre o valor de mercado. Da própria declaração do imposto de renda, ou seja, aqueles 300 mil reais, a diferença do milhão é enorme. Isso vai ter um impacto enorme em tudo, em todo o restante das contas, correto? Outra coisa, como não vai ter que fazer o inventário, o cartório de notas, você não vai ter mais esse gasto, não vai ter gasto com cartório de nota, mas porém vai ter um custo sim, que é com a junta comercial. E por quê? Porque apesar de não ter cartório de registro de nota, para fazer uma escritura de inventário, você precisa fazer o registro daquela empresa, da holding familiar, daquela célula ou daquelas células. Tudo em uma junta comercial, tudo na mesma junta comercial do nosso estado. No nosso caso aqui, custaria para fazer todos esses atos necessários, custaria em torno de R$ 1.200. Aqui começa a diferença, correto? Não é uma diferença ainda muito grande, mas já começa a ter uma diferença razoável. De 5 mil pula para R$ 1.200. E você também não vai precisar ter certidões, aí vai continuar zero, você não vai pagar. Aqui também não precisa gastar aqueles R$ 2.000 de certidões. No registro de imóveis, você vai ter sim que pagar o cartório de registro de imóveis. A diferença é que aquele mesmo
meio por cento, agora incide sobre os 300 mil e não mais sobre 1 milhão, o que vai dar R$ 1.500. Mas outra despesa muito mais barata é o imposto da morte, é o ITCMD. A alíquota vai ser de 4%, só que você vai pagar sobre um valor muito menor. Ao invés de 1.000, você vai pagar, de 1 milhão, você vai pagar de 300 mil, ou seja, de 40 mil, você vai pagar R$ 12 mil, né? A diferença tributária aqui, a diferença fiscal é muito, muito grande entre o sistema de inventário e o sistema de uma hold familiar. E o advogado? Ora bolas, o advogado que constrói esse sistema deve custar muito, muito caro. É muito mais do que o advogado que cobra aqueles 7% sobre o inventário. Só que aqui não é sobre o valor do patrimônio, é sobre o trabalho, né? Sobre a construção da hold. Porque o cálculo aqui é sobre o valor do seu... O cálculo não é sobre o valor do patrimônio e é sobre o valor do trabalho efetivo que dá para construir a hold, né? E sem contar que é muito melhor para o advogado, ele tem muito mais trabalho se ele buscar fazer para gente viva, né? Só para gente que quer proteger o patrimônio dos seus filhos, do que aqueles que já faleceram e que os filhos estão desesperados, tentando assim, buscar um advogado e procurar pagar menos. É muito mais fácil para o advogado encontrar mais clientes nesse mercado do que aqueles que faleceram e os filhos estão totalmente desesperados. Você concorda? É muito mais fácil, um volume muito maior de cliente, e quando você tem um volume muito maior de cliente, obviamente o preço para fazer isso acaba caindo bastante. Então, uma hold aqui não tem um percentual envolvido, né? Mas tem a hold com esse modelo aqui, de um imóvel com esse valor do mercado de 1 milhão, né? Não passaria de 20 mil reais. E aí, mais uma vez, cada profissional vai dar o preço que ele acha que vai ser gastos. Eu falando em custos de escritório, então assim, o nosso aqui sairia nessa média de 20 mil. E diferente do inventário, que tem uma participação de contador e contador assistente, a gente costuma contar com a participação de um contador assistente para que pratique os atos necessários aqui. Ele nos cobraria em torno de R$ 1.200. Né? Também o total a ser envolvido do somatório, o total de uma construção da hold vai sair em média de R$ 37.400, né? O total com as despesas, com o advogado, com tudo mais. Olha o tamanho da diferença, confere? E mais, essa solução de vender o imóvel e tudo mais, isso não existe, não vai precisar vender nada, não tem que vender nada. E a diferença, na verdade, que você precisa apurar não é dos R$ 37.400 por 122 mil. A diferença que vai se estabelecer aqui é entre R$ 33.400 e o ganho total do inventário. O gasto total do inventário que você teve, ele é de R$ 197 mil. Então, a diferença, a economia para o seu filho vai ser de um cálculo de 197 mil menos os 37.400, nós estamos falando de R$ 159.600, quase R$ 160 mil de diferença. É um negócio realmente assustador. E qual que é o percentual? O percentual disso aqui, em comparação com o inventário perante a hold familiar tem um custo de aproximadamente 17% do custo de um inventário. Uma baita diferença, é muito, muito mais barata do que
você ter que fazer um inventário, né? Muito mais barato para o seu filho. E não para por aí, não para. Qual vai ser o saldo? O saldo final. O saldo final do bolso do seu filho não tem nem o que fazer conta. O saldo final, ele é de R$1 milhão. E sabe por quê? Ele é o valor do imóvel, o valor do mercado, o valor de mercado do imóvel. Por quê? Porque o imóvel continua com seu filho. Ele não vai perder, ele não vai precisar vender, né? Ou seja, a perda total, a perda do patrimônio, ele é zero. E sabe por que a perda ela é zero? Porque o sistema cabe no seu bolso. O sistema cabe no seu bolso, certo? E o sistema, apesar desse valor aqui, e vai me dizer, Marli, mas R$ 37.400 é um valor alto e eu não tenho esse valor disponível para construir esse sistema. Ora, a diferença entre esse sistema aqui é que esse sistema você consegue fazer uma programação de planejamento de pagamento. Então, você pode fazer esse planejamento porque você pode dividir, você não precisa liquidar tudo de uma vez como advogado. Você consegue fazer um programa de pagamento com ele. E o valor do tributo? Bom, o valor do tributo ele tem que ser recolhido à vista, mas nada impede que você construa os atos durante uma certa quantidade de meses, de forma que você consiga pagar isso aqui e acumulando dinheiro. Esses R$ 37.400, na verdade, que é a perda zero do patrimônio, porque você consegue se programar para encaixar isso dentro da quantidade de meses necessário para a sua realidade, correto? E poder liquidar esse pagamento, e você pode liquidar aquilo com o valor que você ganha por mês, sem precisar vender nada, sem tirar um tijolinho da frente do teu patrimônio. Agora que você conseguiu enxergar a diferença entre um sistema e outro, é importante que você saiba como colocar esse sistema à disposição da sua família. É importante que você entenda agora o seguinte: olha, como é que eu faço então para ter uma hold familiar? É só contratar alguém? É pegar aí e faz uma hold familiar? Não é assim, certo? A montagem desse sistema precisa levar em consideração que nós estamos tratando com todo o patrimônio da família. Não estamos tratando, não é só com certidões, com documentos de escritura, não. Nós estamos tratando, na verdade, com duas coisas. Primeiro, com cada gota de suor que escorreu da testa de alguém a vida inteira. Uma vida inteira de muito trabalho, de muita luta, uma vida de esforços. E mais, estamos lidando com o bem mais precioso de tudo, que é os seus filhos, o futuro dos seus filhos e às vezes até os netos dos nossos clientes. Então, para poder colocar esse sistema à disposição da sua família, o próximo passo que você precisa dar não é ouvir um profissional te contando mais um monte de coisa. Você já acabou de ouvir. Você está aqui neste momento, neste vídeo, assistindo, ouvindo, entendendo, recebendo informações. Já deu? Você já tem tudo o que é preciso saber para colocar esse sistema à disposição da sua família. O seu próximo passo, na verdade, é o mais importante de todos eles. É o momento de ser ouvido. É o momento de você pegar o profissional
que tem capacidade de fazer um diagnóstico da tua realidade patrimonial e da realidade familiar, que olhe para o ser humano, que olhe para os seus bens e diga para você se esse sistema se encaixa ou não na sua família. Por quê? Não é sempre que vai ser possível colocar esse sistema de hold familiar para atender a sua família. Em determinada circunstância, você vai precisar de um outro mecanismo, de um outro modelo, mas você precisa de um diagnóstico, você precisa do que a gente chama de sessão de viabilidade, para entender se o seu caso é viável a esse serviço e mais, para que o profissional conheça e comece a enxergar se é viável ou se esse caso, se faz sentido para você uma hold. Quais os modelos que podem se constituir? Porque a hold é um sistema e esse sistema ele tem vários modelos possíveis de ser executado. Não é uma formulazinha mágica aplicável a qualquer caso, não é. Cada família é completamente diferente da outra. Eu digo que cada família tem a sua própria digital, cada família tem a sua própria história, a tua própria realidade financeira, patrimonial, a sua realidade familiar. E essas realidades que são completamente distintas, que diria, vai variar de ser humano para ser humano. Então, tudo que você precisa agora é ser ouvido. E o profissional que te faça isso, inclusive as perguntas certas, para poder encaixar isso dentro do seu diagnóstico. Isso é o mais importante de tudo. Aí sim, depois você parte para outra fase, que é a fase da elaboração do croquis estrutural. E o croquis estrutural não é um organograma, não é isso, é apresentar no papel todas as possibilidades de hold familiar, já prontas, já funcionando, para que você possa enxergar e escolher. O cliente é que tem que escolher, você precisa escolher qual modelo que vai adequar melhor à sua realidade. Então, esses são os seus próximos passos. Aí sim, parte para a execução do trabalho, para colocar a mão na massa, para fazer a hold familiar. Aliás, esse sistema, todo o sistema, a hold familiar, além de tudo, ele é dotado de algumas prerrogativas que te favorecem demais. A primeira dessas prerrogativas, a primeira delas é a possibilidade de amanhã ou depois, se você quiser desistir, você pode desistir. Agora, dificilmente os clientes desistem, mas pode acontecer, por exemplo, de um casal, ele ter um filho temporão, por exemplo. Aí você tem que desmontar uma parte para atender o filho que nasceu. Isso também é possível de fazer. Assim como também é possível desistir se o cliente assim decidir. É possível, por exemplo, proteger os bens em relação a regime de bens de casamento dos filhos. É possível proteger os bens em relação a eventuais problemas que o filho possa vir a ter na justiça, ou mesmo o cliente vir a ter na justiça. A proteção patrimonial que esse sistema entrega é realmente incrível. Além disso, você tem a possibilidade de montar o sistema da maneira em que você imagina. Se o pior acontecer, o filho vai antes do pai, para que as coisas não se desmontem e siga para os herdeiros daquele filho,
tudo volta exatamente como estava, dentro do ambiente, dentro do patrimônio do pai, da mãe, dos donos do patrimônio. É um sistema dotado de cláusulas que nada muda. Nada muda, você continua no exato controle de tudo, podendo fazer o que você quiser com seus bens, podendo comprar, vender, alugar, dar em fiança, o que você quiser. Você pode continuar fazendo com os seus bens. Por quê? Você pode continuar no exato domínio de tudo. Você continua com total controle de todo o seu patrimônio. Então, o seu próximo passo é esse, é ser ouvido, apresentar a sua realidade para esse profissional fazer um diagnóstico. E é isso que eu estou fazendo aqui, neste momento, nesse nosso espaço, aqui no escritório. E onde você está, na verdade, é uma extensão virtual do meu escritório de advocacia, ok? E nesse espaço que eu consigo disponibilizar aqui para você, aqui embaixo. É um formulário de aplicação. Você faz uma aplicação para você poder participar de uma sessão de viabilidade comigo, com o meu time aqui no meu escritório. Então, o que você vai fazer agora? Você que já decidiu colocar esse serviço para a sua família, você que não quer deixar para depois, que não está mais no âmbito das pessoas que ignoram essa realidade, que não desconhece essa realidade, agora o que você vai fazer é o seguinte: você vai tocar nesse botãozinho aqui embaixo que está aparecendo na tua tela, preencher o formulário para aí sim poder ser ouvido, poder ter a sua realidade diagnosticada e dar início neste trabalho que é a Hold Familiar. Nesse formulário de aplicação, você descreve brevemente ali a sua realidade patrimonial, a sua realidade familiar, e ali você já marca conosco para que a gente possa fazer um contato com você e fazer a sua sessão de viabilidade. Será um prazer fazer esse atendimento exclusivo com você, para que você possa ser ouvido, para que a gente possa realizar esse diagnóstico para a sua família. Passo seguinte, você sentado conosco e entendendo que essa é a sua realidade. Aí a gente segue para eleger o melhor modelo e colocar esse sistema em prática. Mas o que você precisa fazer agora é ter essa oportunidade de fazer um diagnóstico pessoal seu, para saber se essa coisa sobre a Hold Familiar, que tanto tem se falado aí, que é a solução da vida, é realmente para você. Mas, infelizmente, essa solução da vida dos bilionários, até então só as grandes fortunas do Brasil tinham acesso a isso, já tem acesso aí há algumas décadas, e o povo mesmo só está enxergando agora. E nem estamos falando do povo mais humilde, estamos falando mesmo das famílias mais abastadas, mas que não estão lá entre os bilionários e por conta disso não tinha acesso a isso. Um sistema que em países mais desenvolvidos, isso já existe nos últimos 3 séculos. Infelizmente, no Brasil, é algo que ainda é uma novidade, mas ainda bem que isso chegou para você. E agora deixa de ser uma novidade e passa a ser uma realidade. O seu papel agora é clicar nesse botão que está aqui embaixo, preencher a sua aplicação e marcar conosco a sua sessão de viabilidade, tá certo? Se não for o seu momento, tudo bem, não tem problema nenhum.
Você continua acompanhando todo o nosso material, o material que a gente produz, as informações que a gente presta, para você entender melhor esse sistema. E tudo segue no seu tempo. Lembrando, não se permita ser um procrastinador. Os procrastinadores hoje correm um grave risco. E qual que é o risco dos procrastinadores? O imposto ele já subiu. E não foi pouco, já aumentou aí, já triplicou. Então, não deixa isso para depois, porque depois vai ser tarde demais, vai ser caro demais, tá certo? E depois não diga que não foi avisado. Então, o que você faz agora? Toca nesse botãozinho que está escrito aqui embaixo, você marca a sua sessão de viabilidade e a gente se encontra pessoalmente, então, em uma reunião que vamos fazer pela internet, aqui pelo Zoom, abrindo a câmera, conversando, tendo a oportunidade de conhecer, de conversar e eu espero você. Então toca aqui nesse botão embaixo, marca a sua sessão de viabilidade conosco e vai ser um prazer enorme ter você e a sua família do nosso escritório de advocacia, ter você nesse universo das holds familiares. Eu te espero lá, um forte abraço e até em breve.